São meus convidados Inês Domingos e Pedro Ortigão Correia. Muito boa tarde aos dois. Inês, começamos por si. Como é que se justifica este erro de cálculo, como já ficou conhecido, feito pelo FMI em relação à austeridade? Eu não acho que seja... Bom, a austeridade vai sempre impor um problema sério à economia. Vai sempre impor, há o problema óbvio de poder criar estes ciclos que se podem quase chamar viciosos, em que realmente menos crescimento, cada vez menos receitas, etc. E é normal, e penso que o FMI tem feito ao longo dos anos um trabalho bastante consistente no sentido de modificar, porque o que o FMI vai fazer em Portugal desta vez é muito diferente do que vai fazer até na segunda intervenção, ou mesmo na primeira, mas foram muito próximas em termos de anos. Portanto, já houve uma grande evolução no que se faz, nos programas que o FMI hoje em dia aplica aos países que estão na situação que Portugal está. Dizendo isto, obviamente que é natural que o plano que tem sido aplicado, e não foi só o FMI, também foi a Comissão Europeia, etc., que provoque este problema de ajustamento. Mas eu acho que mais do que pensar no erro, ou no programa, ou no problema que impõe a austeridade aos países, acho que não há grande volta a dar ao facto que Portugal, independentemente de qualquer ajuda externa ou de qualquer plano imposto externamente, precisava de fazer um ajustamento muito sério, um ajustamento em termos de preço, e isto é totalmente independente do déficit. Era necessário, por motivos de competitividade e de produtividade, fazer um ajustamento de preços, e os ajustamentos de preços na economia são sempre dolorosos do ponto de vista do crescimento. Por isso, não há grande escapatória, não há alternativa, e nem sequer é por ser o plano do FMI ou por ser o plano da Comissão Europeia. É o problema da competitividade portuguesa, nunca se resolveria a não ser desta forma, é uma redução de preços. Pedro, Mário Draghi disse no Parlamento Europeu que não há alternativa à austeridade. Esta declaração, este documento do FMI pode mostrar... Eu lembro-me que aqui há uns meses que Christine Lagarde dizia que era preciso colocar numa mesma balança austeridade num prato, crescimento económico no outro. Está na altura de abrir algum caminho para o crescimento económico, ou seja, aliviar alguma desta austeridade? Esta questão da competitividade é extremamente importante. O problema é que, enfim, a Inês comentou, e muito bem, esta questão de Portugal, o problema básico, é um problema estrutural, é um problema de produtividade, a falta de produtividade. Isso manifesta-se depois através do preço. Uma das medidas seria esta, da produtividade, uma das medidas seria esta da austeridade e tentar, primeiro, reduzir o peso do setor do Estado e, de certa forma, incutir uma retificação dos preços em Portugal através do instrumento fiscal. O que é que acontece? No relatório do FMI, aquilo que se estimava era, por cada ponto que se cortasse em termos de impostos, haveria um impacto de se estimar de 0,5 no produto. Acontece que aquilo que se vai verificar é que esse impacto é 4 vezes maior. Ora, de facto, isto o que mostra é a enorme dependência destas economias do setor público, sobretudo no caso português. E o grande problema de Portugal vem da produtividade e vem do peso excessivo do Estado na totalidade da sua economia. É uma economia extremamente intervencionada pelo Estado, que tem umas áreas que de facto são extremamente competitivas, mas são de empresas que vivem em monopólios naturais. Todo o resto do tecido empresarial em Portugal é muito reduzido e é muito feito à conta de pequenas e médias empresas. E, portanto, a partir do momento em que se incute um imposto tão elevado, um agravamento tão sério a nível de impostos, o impacto no produto vai ser muito grande porque, de facto, não existe tecido musculoso. Portanto, estas medidas do FMI são apenas uma fase da receita. É uma receita médica, este é apenas um dos medicamentos, mas depois há outros medicamentos, há exercício físico e há alimentação. Portanto, não pode ser apenas visto com base num tipo de prescrição clínica, que é esta que o FMI advoga. Portanto, por um lado, esta questão que é irreversível, que é o facto de nós termos um Estado que era totalmente desmesurado e que consumia recursos muito acima da riqueza que produzíamos e daquela que devia ser, ou seja, basta ver que Portugal, o número de funcionários públicos neste país é absolutamente gigantesco comparado com outros países e o mesmo se aplica quando descemos a cada um dos vários setores de intervenção do Estado e, portanto, é totalmente desmesurado. Mas à parte desta intervenção excessiva do Estado, havia um problema enorme estrutural de falta de competitividade da nossa economia. Nós fazíamos sobretudo serviços e os bens que nós transacionávamos
não eram de valor acrescentado. Nós temos um problema sério em Portugal de nós fazermos a mesma coisa que fazem os países dos mercados emergentes, em termos genéricos, em termos económicos, e de dependermos daquilo que eles exportam. Ou seja, nós estamos no mesmo território competitivo deles a depender das matérias-primas que eles exportam. Portanto, era inevitável que neste caminho o nosso futuro estivesse condenado do ponto de vista económico, a não ser que nós libertássemos a economia e que daqui surgisse inovação. E, portanto, é aí que aparece o crescimento económico, é aí que aparece a riqueza. Esta medida do FMI é uma medida que vem dizer: meus senhores, vocês têm que emagrecer um bocadinho, mas não basta emagrecer. Depois é preciso que o organismo tenha energia, que exista força muscular, e portanto, tudo isto conjugado. Portanto, não há o risco pegando na tua metáfora, deste medicamento agravar ainda mais, pelo menos a curto e médio prazo, a doença? Pode, totalmente. Se as outras medidas não forem tomadas, obviamente, este medicamento apenas não irá resolver o problema deste paciente, porque o paciente necessita urgentemente de energia e de músculo, e isso passa por fazer exercício e por se alimentar. E quando nós olhamos para a economia, é exatamente isso que está a acontecer. Por um lado, temos que reduzir o peso do Estado. Por outro lado, os nossos preços relativos face ao exterior temos que os corrigir. A antiga receita do FMI era via desvalorização, já não se pode fazer, e portanto está-se a fazer via preços, mas ao mesmo tempo têm que existir políticas que fomentem esta livre iniciativa e que fomentem, de certa forma, a criação de valor em áreas que sejam minimamente competitivas com o resto das nossas economias europeias. Inês, pegando aqui nas palavras do Pedro, eu juntar-lhe alguns dados genéricos. Com esta austeridade, e no fundo acaba por se perceber, pelo menos no curtíssimo prazo, para já a austeridade e a visão de alguns analistas não funcionou, os países estão em recessão, o desemprego aumentou, o endividamento público cresceu. Qual é a tónica ou qual é a solução para sairmos de toda esta situação? Concorda com o Pedro e acha que é preciso mais exercício e mais músculo? Sim. Eu vou pegar nessa questão em duas partes. A primeira parte, a alternativa, objetivamente a alternativa para Portugal, neste momento, a ter um déficit, a reduzir o déficit ou a controlar o déficit em 5% este ano, é ter um déficit de 0%. E isso implica acabar com o Estado Social. Portanto, isto é uma alternativa. E é o que as pessoas que dizem abaixo a troika e vamos rasgar o acordo e vamos fazer não sei o quê, tudo bem, nós fazemos tudo isso, acabamos com o Estado, temos uma recessão durante menos tempo, talvez, 2 anos de 10% por ano, e ficamos na maior. Tudo bem. Ninguém quer isso. Pronto. Portanto, isto é um lado da moeda, nunca ninguém vê este lado. Aliás, nunca ninguém sequer pensa neste lado. Então, nós estamos a fazer um ajustamento muito doloroso, mas muito controlado, que não seria o caso se rasgássemos este programa, como aliás foi o caso da Argentina, e houve vários casos na história, mas foi certamente o caso da Argentina. E mesmo o caso da Grécia, vejam o que aconteceu na Grécia, o que aconteceu na Grécia é que está tudo exatamente na mesma. Continuam com uma recessão muito mais profunda do que nós, apesar de terem abatido supostamente metade da dívida, que entretanto já cresceu tanto, qualquer dia está exatamente na mesma. E portanto, como se viu, essas soluções de rasgar o pacto e acabar com a dívida e os cartazes outros cartazes que se vêem por aí, não são uma alternativa viável. Isso eu acho que se calhar não é óbvio para toda a gente, mas devia ser. Portanto, partindo agora do pressuposto, o que é que se pode melhorar com o plano que existe agora, porque realmente é o único que é viável. E o que se pode melhorar, eu acho que para além das medidas que eu vou falar daqui a bocado, que são de crescimento, há o que se pode melhorar nas próprias medidas de austeridade. Eu acho que há trabalho aí para fazer. Não é perfeito o que tem sido feito até agora. Há muitas coisas boas, há muitas coisas menos boas. Uma das coisas que eu acho que se tem de trabalhar muito mais, obviamente, é no corte da despesa. Ninguém gosta de corte da despesa. Toda a gente diz que gosta muito dos cortes da despesa, mas depois ninguém gosta. Porque cortar na despesa é como fizeram em Itália. É cortar muito mais na saúde, é cortar muito mais na educação, é cortar imenso em imensos sítios que ninguém quer cortar verdadeiramente. Mas isso, apesar de tudo, está demonstrado que é o sítio em que acaba por ter um impacto menos negativo no crescimento. Portanto, nitidamente, deveria haver um maior esforço de corte na despesa que ainda não foi explicitado. Será explicitado? Esperemos nós, a tempo do Orçamento do Estado deste ano, mas estamos para ver. Agora, isso obviamente também vai ser altamente criticado, mas aí é que eu acho que há muito a fazer, é os cortes na despesa. E depois temos finalmente o lado estrutural da economia. Temos por um lado o Estado, que tem este problema que tem de resolver. E depois temos todo o problema de todos os outros agentes económicos, que não é só o Estado, que estão brutalmente endividados, de novo, porque não é só o Estado, e que precisam de ganhar competitividade e produtividade.
Agora, todas as medidas que têm sido tomadas, e algumas muito bem, medidas no mercado de trabalho, algumas medidas no arrendamento, podemos sempre questionar se devia ir mais longe ou não, mas pronto, o que tem sido feito tem sido bem feito, em geral. Essas medidas são todas maravilhosas e eu, em geral, concordo com elas, mas elas têm um impacto daqui a 10 anos. Quer dizer, o impacto efetivo no crescimento não é um impacto imediato. Portanto, toda a gente sabe, quando nós iniciamos um programa destes, que no curto prazo é para doer. E se alguém estava à espera que fosse diferente, estava muito enganado. Agora, o curto prazo o que é? Será que vai ser 1 ano? Será que vão ser 2 anos? Se calhar as estimativas iniciais foram demasiado otimistas. Eu acho que nitidamente foram demasiado otimistas e qualquer pessoa que olhasse para ela previa que realmente em 2013 antecipar já uma taxa de crescimento era um bocadinho otimista. Poderá ser quando, Inês? Eu acredito, no momento em que nós nos encontramos agora, que poderemos estabilizar lá para o final de 2013. Portanto, eu até acho que menos 1% talvez de crescimento em 2013 até seja um bocadinho otimista. Mas tudo bem, pronto. O ponto é, o que eu sei, eu não sei quando é que nós vamos fazer a viragem, mas eu sei uma coisa, nós daqui a 10 anos vamos estar muito melhores do que estamos agora, isso eu tenho certeza. Daqui a 5 anos já estamos bastante melhores. Porque, entretanto, há um elemento cíclico, quando está tão baixo, há um momento em que já não pode ir mais baixo, é tão simples quanto isto. E esse fundo cíclico, portanto, o limite que nós vamos... É isso é que não sabemos quando é que vamos atingir. Independentemente do que quer que aconteça, a certa altura a coisa vai começar a melhorar. Isto é quase matemático. É a teoria maravilhosa dos ciclos económicos. Isto a certa altura começa a melhorar. Depois há um ponto só para acrescentar, Inês, só para acrescentar no teu raciocínio, que é o seguinte. Se não se tivesse seguido este caminho de controle das contas públicas, seria impossível acedermos a capital. E a nossa economia depende totalmente de capital. Não existe capital em Portugal. Os bancos, durante muitos anos, foram fábricas artificiais de capital porque não existia capital em Portugal. E se nós, a nível macro, não tivermos as contas organizadas, nunca ninguém empresta dinheiro a este país. Não existem investidores a colocar dinheiro cá. E o capital, ao contrário do que o jornalismo mais populista fala, não é a riqueza do empresário. O capital é uma das peças da engrenagem fundamental para que na cadeia de valor da economia, no final, haja criação de emprego e haja riqueza que seja redistribuída. Portanto, o capital é uma das peças da engrenagem. E se as contas públicas não estão organizadas, então não há acesso a capital. E não havendo acesso a capital, então é que nunca saímos daqui. Portanto, é um processo doloroso, como diz Inês, mas que depois que é essencial para que venha o passo seguinte, que é acreditarem no nosso país e colocarem cá dinheiro através de capital que desesperadamente necessitamos, que não existe. Parece que Vítor Gaspari foram declarações que também pareceram marcar aqui alguma viragem, pelo menos na posição do Executivo quanto às medidas de austeridade. Gaspar disse que o Governo ia tentar encontrar uma forma de mitigar esta carga fiscal e a Inês já tocou na parte da despesa, disse que a própria Troika ficaria mais satisfeita se houvesse um corte maior da parte do lado da despesa e tentar também aliviar aqui um pouco o lado da receita. Parece que, e hoje estamos a passar por mais um Conselho de Ministros extraordinário, parece que em cima da mesa pode estar um cenário deste tipo, tentar virar mais para os cortes na despesa tem que e estar inevitavelmente, tem que estar inevitavelmente, porque a situação, enfim, esta curva, a famosa curva de Laffer dos economistas, o ponto a partir do qual, quanto mais aumentamos impostos, mais cai a receita, está muito rapidamente atingível, se é que ainda não o atingimos já. E, portanto, os cortes orçamentais agora têm que vir do lado do monstro do Estado. Ora, cortar despesa no Estado não é reduzir a frota de veículos do Estado, porque isso é um grão de areia no total da despesa do Estado. Reduzir a despesa do Estado é reduzir o orçamento para os distintos ministérios, é reduzir, por exemplo, os juros pagos dos empréstimos contraídos, que de facto tem uma dimensão do tamanho até do orçamento geral para a saúde, mas passa por ter cortes imediatos em cada um dos ministérios. E isto tem que ser feito. Infelizmente, estes cortes envolvem não só as prestações sociais para a Segurança Social e para os distintos trabalhadores, portanto, sejam em situação de saúde, seja em situação de reforma, mas envolve, sobretudo, emprego. A grande fatia das despesas do Estado é emprego, é dar salários a 800 mil pessoas. E, portanto, o que nós temos hoje em dia, ao não despedir estas pessoas, é que acaba o setor privado por estar, de certa forma, a pagar subsídios de desemprego indiretos, que são os salários das pessoas, que naturalmente não teriam lugar, porque o Estado engordou de tal tamanho que é impossível pagar impostos a todos. E, portanto, chega a um ponto em que, se continuarem a insistir nos impostos sobre o setor privado, ele esmaga e desaparece.
E eu acho que no Governo tem total sensibilidade em relação a isto e seria de um erro astronómico continuar a insistir sobre a mesma tecla de tributar o setor privado, porque a esmagá-la, então aí é que deixamos de ter Estado. Não é? Em relação à taxa Tobin, Inês, parece-lhe que faz sentido, já se sabe que é uma taxa e que é uma medida bastante política, vamos tributar o capital, já tinha sido pensada há bastante tempo a nível mundial, continua a ter muitas oposições, nomeadamente do Reino Unido, mas pode, de uma forma mais geral e genérica, afastar investidores dos mercados europeus e, naturalmente, do mercado português? Nitidamente, sim, afasta. E foi sempre o problema da implementação desta medida. Há uma noção de justiça social associada a esta taxa e eu compreendo perfeitamente politicamente e até eticamente e moralmente que faça o sentido que faz. Nitidamente afasta, portanto esta taxa só pode ser aplicada se for aplicada por todo lado. Agora, a verdade é que eu acho que também isto depois é uma questão de teoria dos jogos, e se calhar estamos a entrar um bocado em teorias, mas demais aqui para o programa, mas é sempre uma questão de teoria dos jogos, quem é o primeiro a avançar. O primeiro que avançar, todos os outros já não se vão importar de seguir necessariamente, porque está tudo mortinho para fazer a mesma coisa. É só alguém avançar, eu acho que é neste nível, porque nenhum país vai verdadeiramente querer fazer concorrência a esse nível. Porque a única questão é posicionar todos os países na mesma base negocial. Portanto, os Estados Unidos são os que se têm oposto mais, e, enfim, dentro dos países desenvolvidos ou avançados. Mas, ainda que seja só a nível europeu, já era um passo, quer dizer, já evitava que houvesse, porque a taxa realmente é muito reduzida e é certo que diminui. A taxa, pronto, eu às vezes vamos por pontos. A taxa é muito reduzida. É certo que diminui enfim, a possibilidade pode afastar investidores. Se as oportunidades de negócio forem suficientemente interessantes, não é essa taxa que o vai impedir. Irá provavelmente reduzir volumes de transações até mais de curto prazo do que outros tipos de transações. Portanto, nitidamente vai causar problemas para praças financeiras, como é, por exemplo, o caso de Londres, até um bocadinho Frankfurt, no sentido em que perdem o volume de negócios. E isso será uma realidade, a não ser que tudo do resto do mundo se introduza a taxa. Mas dizendo isto, portanto, reduz no fundo o que se chama, e é uma palavra que eu não gosto de usar, mas o tipo de transações especulativas muito rápidas, porque eu também acho que fazem sentido as transações especulativas para acertar os preços de mercado. Portanto, aí perdemos um bocado na definição do que é realmente o preço de mercado, porque há menos transações, logo é mais difícil de chegar ao verdadeiro preço. E essas poderão ser as mais penalizadas. Essas serão as mais rápidas. Exatamente, serão as mais penalizadas. Ainda que a taxa seja exatamente igual, vão ser as mais rápidas, porque aquelas que tipicamente acabam por ter menos... Pronto, só pela sua natureza de serem mais rápidas, logo são maiores em número e acabam por ser reduzidas. No entanto, tudo o que seja investimento mais... diria eu, de longo prazo e talvez investimento quase físico em certas... Isso não vai ser muito afetado. Nós, em Portugal, nós não somos conhecidos por ter um volume de negócios fundamentalmente baseado em interações muito rápidas, porque nós também não crescemos nesse sentido, não é? Portanto, para nós, eu acho que não seria extremamente prejudicial. É sempre prejudicial, mas menos do que, por exemplo, certamente Londres. Em relação a Portugal, Pedro, parece que pode, e pegando aqui no raciocínio da Inês, poderá ser afetado, por exemplo, no caso das obrigações portuguesas e numa altura em que dá jeito a Portugal que se comprem, quando começar a emitir novamente, que se comprem Não acredito. Os montantes estimados e calculados são valores muito reduzidos, portanto o impacto em Portugal seria muito reduzido. O importante destas medidas é, como diz Inês, que sejam universais, porque o capital hoje em dia não tem fronteiras e a partir do momento em que existe uma determinada taxa aplicada numa região, automaticamente não só esse capital flui para outro sítio, como vai procurar alternativas para investir nessa região sem ser tributado. Portanto, calculo que em Portugal não haverá problema e será bom para os mercados que exista uma taxa que seja aplicada a todos como um conjunto, mas que seja mais uma medida desta maior federalização da zona euro, também a nível de impostos e com controle sobre o sistema bancário. Pedro Ortigão Correia, Inês Domingos, muito obrigado pela vossa análise. Está feita mais uma análise do dia. Voltamos dentro de momentos. Agora é tempo para um curto intervalo. Não sai daí.